Muito bem. Sendo assim, vamos lá. Próxima maneira de se calcular o ΔH, lei de Hess. A lei de Hess diz que se uma reação ocorre em uma série de etapas, o ΔH da reação global é o somatório aí das etapas do ΔH de cada uma dessas etapas, né? Então, por exemplo, quero saber qual é a entalpia da reação de combustão do carbono grafite, e dando aí CO2 como produto. A equação está balanceada. E aí ele vai fornecer, ó, primeira equação, carbono grafite mais meio mol de oxigênio gera CO. ΔH1 menos 110,3 kJ. Né? Segunda equação, CO2, dando como produto CO mais meio de O2 gasoso, ΔH2 mais 283 kJ de energia. O que a gente vai ter que fazer? Eu quero saber a entalpia dessa reação. Ele forneceu essas duas aqui, né? Já desconfia. Quando a gente pede de uma equação e deu os valores do ΔH de outras reações, então você vai ter que fazer, muito provavelmente, lei de Hess, manipulando essas equações. O que eu chamo de manipular é, você pode multiplicar, dividir uma equação, manter ou inverter, para chegar na equação global que nós temos aqui, tudo bem? Vou passar de página só para a gente ver e ficar mais fácil. Perceba, como é que a gente vai fazer a lei de Hess? A gente vai olhar a equação que a gente quer, equação problema, e vai olhar nas equações que ele forneceu. Eu preciso no reagente carbono grafite. Onde eu tenho carbono grafite? Nesta primeira equação que está aqui, ó, do valor de menos 110. Se eu preciso do carbono grafite no reagente e na equação que eu tenho já está no reagente, então só vou manter a minha equação. Tudo bem? Aí eu preciso de oxigênio também do lado do reagente. Ixi, mas oxigênio eu tenho aqui na primeira equação e eu tenho na segunda. Então, melhor deixar para o lado, né? Vou para o próximo, ó, CO2. Eu preciso de CO2 no produto. Onde é que está o CO2 aqui? CO2 está aqui, ó, na segunda equação. Só que ele é reagente e eu quero ele no produto. Mas ele está no reagente, mas eu quero ele no produto. Então, o que eu faço? Eu vou inverter essa minha segunda equação. Tudo bem? Vou reescrever, então. Ó. A primeira eu vou manter carbono grafite mais meio mol de oxigênio em seu estado gasoso, dando como produto CO gasoso. O ΔH aqui vai ser igual a, como a gente manteve a equação, mantém aí também o sinal do ΔH. Se a gente inverter a equação, inverte o ΔH, o sinal que a gente vai ver aqui. Ó. A segunda equação vai ser invertida, então vai ser CO gasoso mais meio mol de O2 no seu estado gasoso, dando como produto CO2 gasoso, né? O ΔH, então, vai ser igual aqui a menos 283 kJ. Vou somar as duas equações. A vantagem da lei de Hess é que se a gente somar as equações manipuladas e não chegar na equação que a gente quer, alguma coisa aconteceu de errado. Né? Dá para a gente voltar. Então, vamos. Ó, dá para cancelar aqui, ó, CO com CO. E, cuidado, não é cancelamento do oxigênio que a gente vai somar. Por quê? Porque os oxigênios encontram-se do mesmo lado. Não dá para cancelar mais ninguém. Então ficou, ó, do lado do reagente carbono grafite mais meio com meio costuma dar 1. Então nós temos aqui 1 de O2 no seu estado gasoso, dando como produto o CO2, né? Também gasoso. Perceba, a equação que a gente fez é exatamente igual à que ele quer. Então agora só falta acertar o ΔH. ΔH aqui vai ser o somatório direto. Como a gente somou as equações, aqui é somatório. Então vai ser, ó, menos 110,3 mais menos 283. Respeitando aí, nesse caso, né, os sinais. Então aqui vai ser igual, deixa eu ver se dá, vai ficar um pouco apertado aqui embaixo, vai dar mais com menos, dá menos. Então aqui vai dar 3, aqui dá 393. É isso? 393 kJ de energia aí sendo liberada para queima de 1 mol do carbono grafite. Tudo bem? Ô Igor, posso falar uma coisa? Será que essa equação aqui eu posso falar de combustão do grafite e também posso falar de formação do CO2? Porque olha só, carbono grafite e oxigênio são duas substâncias simples que se encontram no seu estado físico mais comum e na fórmula trópica mais estável, formando uma substância composta. Então eu posso falar que essa equação é formação de CO2. E posso falar que é combustão do grafite? Posso falar as duas coisas? E o valor muda? Então, nesse caso aí, é a mesma equação que pode dar dois nomes diferentes, dependendo daquilo que você quer chamar a atenção. Combustão do grafite ou formação do CO2. Tudo bem? Legal. Entalpia de ligação. Aí é a última maneira de se calcular o ΔH das reações. Né? Nós temos aí que a quebra de ligação é um processo endotérmico.
térmico, absorve energia na forma de calor. E a formação das ligações é um processo que libera energia na forma de calor. Todo processo de formação de ligação estabiliza os átomos, estabiliza a molécula, por isso que libera energia na forma de calor. Lembrando novamente, ΔH aqui ele é maior que zero e a entalpia aqui vai ser menor do que zero, não é? Legal. Então, ó, as quebras ocorrem sempre dos lados dos reagentes, enquanto a formação das ligações sempre lá do lado dos produtos. Aí depois fica mais claro quando a gente estiver estudando cinética química, que vem depois de entalpia, né, de termoquímica no caso. Vou dar um exemplo. Ó, nós temos aqui a reação entre H2... Reação entre H2 com Cl2 dando HCl. Eu já abri a reação para ficar mais fácil, né? Mas a gente estava olhando a reação assim. H2 mais Cl2 dando 2 mols do HCl, que é o cloreto de hidrogênio. Legal. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai dar uma tabela com os valores das energias das ligações. Note que aqui ele não tem sinal positivo nem negativo. Claro, quem vai dar o sinal somos nós mesmos, né? Se vai quebrar ou se vai formar, a gente que está dando aí o valor. E perceba que é sempre por mol, para cada mol de ligação quebrada ou formada. Então, aqui do lado do reagente, nós vamos quebrar as ligações, ó. Então, ele absorve energia. Lá do lado do produto, ele vai liberar energia na forma de calor. Então, aqui, H com H está absorvendo 450 kJ para cada mol de ligação. Só tem um mol de molécula, só tem um mol de ligação. ClCl vai absorver aqui 100 kJ. Ah, lembrando, esses valores aqui foi eu que chutei. E aqui o HCl vai liberar 300. Ô Igor, por que libera? Porque é formação de ligação. Para cada mol de ligação. Mas quantos mols nós temos de HCl? 2, né? Então eu vou multiplicar todo mundo aqui por 2. Muito bom. Somada aqui as energias das quebras, né? Então nós vamos ter um total aí de mais 550 kJ de energia. E aqui a entalpia das formações de ligação. Aqui nós vamos ter menos 600. Né? E como vai ser o ΔH? O ΔH é o somatório direto. É o somatório das ligações que foram quebradas mais as ligações que foram formadas. Quebra mais forma. Então, ΔH vai ser igual mais 550 mais menos 600. O ΔH aqui, então, vai nos dar, aqui vai ser mais com menos dá menos, então, menos 50 kJ de energia. Belezinha? Se não fiz nada errado, tá aí, tá certo, então, os valores.